Bem, pessoal, se você acredita que um remédio funciona, é possível que ele funcione. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Tem um efeito que a gente usa na medicina, efeito placebo. Eu faço vídeo aqui de remédio, de uma série de coisas, simplifico para vocês, mas sempre tem um gap que às vezes vocês perguntam sobre evidência científica. Júlio, isso funciona ou não funciona, né? E às vezes eu sei que é difícil, você é de outra área, você não é médico, não é da área científica, né? E o fato de você ter esse gap de conhecimento sobre as evidências científicas, às vezes faz você ser enganado. E às vezes você gasta dinheiro com coisas que não funcionam, né? Vão atrás de pílulas mágicas, né? Criam falsas esperanças em você. Você tem que perceber o seguinte, só o fato de você acreditar em uma coisa e tomar aquela coisa é possível e provável que você sinta o efeito benéfico. A própria ciência, ela sabe disso, né? A ciência é o quê? A capacidade da gente de pegar um monte de informações e estudar e comparar se aquilo funciona ou aquilo não funciona. E se fizeram estudos, tem vários estudos científicos para várias doenças, que só o fato de você dar um comprimido com a pessoa com nada, água com açúcar, o que quer que seja, dizer assim, ó, isso funciona, e ela acreditar que isso funciona, aquilo tem um remédio, ela vai sentir melhor. Eles fizeram para dor. Tem dor ou não tem dor? Toma aqui esse remédio, esse é o remédio para dor, a pessoa toma. Então esse efeito placebo, aí varia de trabalho para trabalho, mas vai dar ordem de 10, 15% de melhora. As pessoas se sentem melhor sem você fazer nada, só dizer que uma coisa funciona, ela acreditar que aquela coisa funciona. Então muitas das pessoas que lidam e que fazem às vezes charlatanismo, né, e inventam remédio, pílulas mágicas para você, eles ganham muitos seguidores e ganham muitas pessoas que acreditam nele nesses 15%, porque ele é sedutor no jeito de falar, de explicar, fala que faz isso, traz exemplos, né, tal pessoa melhorou e a pessoa começa a tomar aquilo e ela se sente melhor. Só que a ciência, ela tem uma série de metodologias que inclusive respeita essa questão do efeito placebo. Então quando a gente fala que tal vacina funciona ou que tal remédio funciona para dor, está também analisada essa possibilidade. Por isso que colocam grupos controles, né? Grupos que não vão tomar o remédio, mas vão acreditar que estão tomando, justamente para evitar esse viés. Então assim, toda vez que você ficar doente, toda vez que você tiver alguma coisa, você tem que respirar fundo. A gente fica infantilizado, a gente vira meio criança quando a gente está doente. A gente quer se apegar, a gente quer acreditar e muita gente é enganado por isso. Gasta dinheiro quando você está doente, não pode gastar dinheiro com coisas que não funcionam justamente por isso. E muitas vezes tem gente que acredita naquilo, né? Isso que é o mais triste para mim. Quando a pessoa é enganada também, e ela, por não ter conhecimento científico, ela começa a espalhar aquelas histórias também, porque ela se sentiu melhor dentro desse conceito do efeito placebo, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai em busca de fontes confiáveis. Hoje em dia tem guideline da medicina, que é guia que diz, né? Tem grandes instituições. Bote aquele tratamento que você encontrou no Google, veja quais fontes estão dizendo aquilo. Normalmente as pessoas que fazem esse charlatanismo, enganam, são fontes não confiáveis. É o próprio site dele, é o próprio vídeo do YouTube dele, é alguém falando, às vezes uma pessoa eloquente, num consultório bonito e tal, mas isso não é evidência científica. Evidência científica, normalmente, o que é que você vai ver? Grandes instituições falando daquele remédio, centros internacionais falando de um determinado remédio, né? Por mais que as pessoas, às vezes, aqui fazem muita teoria conspiratória das Big Pharmas, tô enganando, é vendido isso, aquilo e tal. É uma metodologia que é utilizada no mundo inteiro. Então a vacina, por mais que vocês criticaram aqui, a vacina disso, daquilo e tal, ela foi utilizada no mundo inteiro, foi testada no mundo inteiro com populações diferentes, passou pelo crivo de cientistas do mundo inteiro. Não estou entrando no mérito se as Big Pharmas ganham muito mais do que deviam, se elas lucram com a doença, eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito do funcionamento da medicação. Então é muito difícil, mesmo assim pode passar, a história mostra que às vezes há sim evidência científica no estudo pequeno, quando você amplia a população encontra complicações, reações que não era esperado. Por isso que os remédios, mesmo quando eles vão para a venda, eles continuam a ser acompanhados, as vacinas também, né? Então todo esse processo é contínuo, é mais infinito. E o tempo todo a gente vai melhorando. Criou uma vacina? Vai criar uma vacina melhor depois. Vai cancelar aquela porque agora já tem uma melhor. Acontece com frequência, remédio também. Óbvio que tem alguns que são tão consolidados que perduram por mais tempo. Tá bom? Então vão atrás de evidência científica, não se engane por videozinho do WhatsApp, por canal do YouTube, não se engane por quantidade de seguidor que o médico ou qualquer pessoa que tenha, que está falando bonito para você ou querendo vender algum produto, né? Não se engane por número de likes, não se engane por número de pessoas que estão elogiando o trabalho dele. Vão em busca das evidências científicas. As evidências científicas, quando você está doente, é uma das coisas mais importantes. Não é complicado. O próprio Google ajuda a gente. Bota aquela informação, bota aquele remédio, bota aquele tratamento e vê quais são os locais que estão falando aquilo. Se tudo guia para a mesma pessoa, para os mesmos locais, pelos mesmos seguidores, para os sites vendendo produto ou vendendo uma coisa, cuidado.
tem grande chance de ali ter um charlatanismo. As evidências científicas, elas se replicam no mundo inteiro. Então, o tratamento que é feito aqui no Brasil, provavelmente é feito nos Estados Unidos, na Europa e tal. Se só o seu médico, só alguém sabe aqui, desconfie disso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.